Difícil é ganhar um amigo em 1 hora. Fácil é ofendê-lo em 1 minuto. Cara, falar com muito vigor sobre alguns assuntos pode acabar ofendendo outras pessoas sem querer. É muito bom ter opiniões fortes. Isso mostra muito da sua personalidade. Mas cara, nem todo mundo teve as mesmas experiências que você teve. E nem todo mundo vê o mundo da mesma maneira que você enxerga. Para minimizar a chance de ofender a pessoa, você precisa saber como se comunicar da maneira mais suave e eficaz possível. Preste atenção na tensão e na reação das pessoas para saber quando pegar mais leve ou quando se aprofundar mais em uma tese. Aqui vão algumas dicas. Mantenha a conversa mais leve, mais tranquila em um grupo de pessoas que você não conhece. Se você está tentando causar uma boa impressão, talvez não seja a hora certa de colocar suas opiniões e crenças de uma maneira muito incisiva, até porque você não conhece as opiniões das pessoas presentes. Numa entrevista de emprego, por exemplo, ou quando vai pela primeira vez na casa dos seus futuros sogros, acho uma boa ideia ouvir mais do que falar. Assim você saberá o terreno onde você pisa, até para você saber que tipo de calçado usar. Acho legal ir com calma nas palavras, fazer aquele famoso encher linguiça, vai enrolando. Lógico que depois de um tempo você vai se acostumando com o tipo de comunicação daquele ambiente e daquelas pessoas. E as coisas vão naturalmente ficando melhores. Não é que você precisa ser falso ou falar só o que as pessoas gostariam de ouvir, mas não precisa colocar todas as cartas na mesa de uma só vez. Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Cara, isso me diz muito sobre as diferenças entre uma pessoa pessimista que não consegue ver uma saída para as coisas negativas que acontecem na vida e, por outro lado, existem as pessoas positivas que, ao se deparar com as mesmas dificuldades, conseguem chegar a uma maneira de se livrar daquela situação, chegar do outro lado. O mais bizarro é que a situação é exatamente a mesma e o pensamento é totalmente diferente. Tipo, o Zé Ruela pessimista se deixa derrotar pelo fracasso e acha que é incapaz de conseguir reverter aquela situação. Já uma pessoa positiva consegue enxergar no fracasso uma grande oportunidade de aprendizagem. O cara sabe que agora tem que fazer diferente. O pessimista não gosta de coisas novas, tipo um desafio, uma provação, porque claro, na sua cabeça ele tem medo do fracasso. Então é melhor ficar de boa, tranquilão, sem correr muito risco. Melhor ir no mais fácil que já está garantido. Já a pessoa positiva sabe que um desafio só vai testar quem você realmente é e o quanto você consegue se superar diante de novos desafios. A pessoa sabe que não existe crescimento sem luta. Cara, quando se trata de dar o seu melhor, o pessimista sempre prefere ficar na sua zona de conforto. Não se desgastar muito. Claro, se tiver alguém observando, aí sim ele dá o melhor. Mas aí pra mim já vira falsidade. Já a pessoa positiva, ela não precisa de ninguém avaliando o seu trabalho. Até porque ela sempre gosta de se desafiar e saber que cada dia que passa ela fica melhor no que faz. Cara, é muito fácil saber quem é pessimista ou otimista. Faça um teste no seu serviço, por exemplo. Lança um desafio ou uma maneira de otimizar os serviços através de um software novo, por exemplo. Alguma coisa que exige esforço, dedicação e que vai tirar a pessoa da zona de conforto. Aí você vê a reação. Tem gente que vai dar até ideia de como desenvolver aquele projeto, mas com certeza vai ter gente falando que, pô, pra que mudar? Tá legal assim. Ou, pô, esses caras só inventam, hein? Há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Cara, todo mundo sabe que falar demais acaba mostrando quem realmente a gente é. Não é que precisa ser caladão, todo tímido, não abrir a boca pra nada. Mas quem fala demais acaba se intrigando e se encrencando em diversas situações. Ou pior, encrencando quem tá por perto. O melhor seria ouvir mais para aprender mais, é claro. Saber qual é a gravidade da situação para daí sim dar a sua opinião. Pensa só, você foi convidado para uma festa numa casa que só tem gente de extrema direita e você é de esquerda. Se você chegar falando tudo o que pensa, provavelmente vai dar ruim. Não quer dizer que você mudou de time ou virou a casaca.
Só quer dizer que você não tá afim de apanhar naquela noite. Cara, em vários casos, a gente tem que saber em qual terreno está pisando, ter uma noção do que está ao seu redor. Quanto mais você prestar atenção, mais fica fácil de você sair de uma enrascada. Agora, se você é o primeiro a falar, já pode dar M. Daí para consertar, vai ser um perrengue só. Nunca perca a chance de ficar calado e correr o risco de se dar mal. Agora, tem situação que pode ser única e tá passando bem debaixo do seu nariz, só que você perdeu tanto tempo raciocinando o que ia falar depois do que acabasse de falar o que estava falando, que você simplesmente não conseguiu perceber a oportunidade que acabou de passar. Depois vai reclamar que a vida não te dá oportunidades. Só largar a mão de ser um Zé Ruela e ouvir mais. Assim você não só avalia o território, mas consegue captar pequenos ganchos que aparecem numa ocasião onde pode te levar de onde você está hoje para onde você quer chegar amanhã. Limitações são fronteiras criadas apenas pela nossa mente. Cara, não importa quem você seja, para todo mundo existem fronteiras que nos afetam. Algumas fronteiras são realmente boas, mas outras são ruins. É bom a gente conseguir diferenciar essas duas situações. Uma fronteira seria tipo uma barreira, um limite que a nossa própria mente apresenta em várias ocasiões e momentos da vida. Cada pessoa possui um limite do racional, onde para algumas pessoas fica inimaginável ultrapassar. É tipo assim, onde eu consigo chegar? Passar desse ponto, ou eu me dou bem pra caramba, ou eu me lasco todo. Algumas pessoas travam nessa hora. Outras não pensam muito, ou o raciocínio é muito curto. Aí vem o agir por impulso, onde a pessoa faz algo meio sem avaliar muito se aquilo vai dar merda ou não. Tipo, uma grande oportunidade que apareceu, mas a pessoa trava, pensando que aquilo pode ser um golpe, e acaba perdendo a maior oportunidade da sua vida. Nesse caso específico, esse limite foi ruim, porque muitas pessoas não conseguem chegar ao seu ápice profissional ou de relacionamentos, por exemplo, porque as oportunidades passou embaixo do seu nariz, mas ela travou por medo de um golpe ou receio de um fracasso. Agora, se o sonho do peão é voar, é bom sim reavaliar esse sonho. Não vai pular da laje da sua casa achando que vai dar uma de Neo, porque com certeza vai dar ruim. O engraçado é que os pensamentos negativos, as coisas negativas, parece que sempre tem maior peso do que os pensamentos positivos. Tipo aquele carinha do lado direito e o carinha do lado esquerdo do ombro, quando o lado bom fala uma vez, o lado negativo sempre fala 5 vezes mais. Aí é onde entra o medo de dar errado, o medo de começar um projeto e fracassar. Cara, pensa só, quando você começa um determinado projeto, ou qualquer ação que seja, e você está focado e com aquela sensação que vai dar tudo certo, essas atitudes acabam potencializando a sua capacidade de alcançar o seu objetivo. Então, você precisa ficar com a mente mais aberta para qualquer situação. É bom tentar encontrar um equilíbrio, não pensar muito para agir, mas também nunca deixe de avaliar a situação para não entrar numa roubada. As más companhias são como o mercado de peixe. Acabamos nos acostumando com o mau cheiro. Cara, para tudo na vida existem influências em que a gente está exposto desde crianças. Aí, nesse caso, eu não ficaria apenas em más companhias ou amizades tóxicas, mas a maneira em que você é criado desde bebê, desde criança, a vizinhança, a escola, os amigos, os pais, tudo isso costuma refletir na sua vida adulta. Imagine uma criança que nasceu em um lar menos favorecido. Ele cresceu meio largado, sem muita assistência, seja da sociedade ou mesmo dos pais que não estavam muito presentes, ou porque tinha que trabalhar o dia todo para não passar fome, ou em muitos casos, muitos pais com dependências químicas. Cara, essa criança cresce num ambiente onde ela não tem muita escolha. O único mundo que ela conhece é aquele, então na sua cabeça a informação, aquilo é normal. Ou seja, ela vai crescendo e se acostuma com aquela que é a única vida que conhece. Aí na fase adulta ela consegue sim fazer as escolhas. O problema é que seu histórico de anos e anos por uma realidade sofrida e com poucas oportunidades
Aí, meu caro, a possibilidade de fazer escolhas não tão boas realmente é maior. Como já dizia Mano Brown, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Mas aí, voltando para a realidade atual, onde você já é adulto e tem consciência do que é certo ou errado, as escolhas já são pensadas com mais maturidade e você sabe exatamente o que aquela ação pode desencadear. Seja numa situação realmente perigosa ou algo que você sempre sonhou. Cara, acho meio complexo esse assunto, até porque a minha realidade não é igual à sua e vice-versa. Com certeza você já viu pessoas sendo amadas e odiadas ao mesmo tempo. Uns amam, outros odeiam. Aí eu pergunto, ué, a pessoa não é a mesma? Não tem as mesmas atitudes e ideias? Então por que uns amam e outros odeiam? Como eu disse, o ambiente, as amizades, o meio e a realidade em que você foi inserido quando nasceu pode sim distorcer ou pelo menos mudar o seu ponto de vista sobre um mesmo assunto, em que outra pessoa com outra realidade vai olhar de uma outra perspectiva e ter uma visão totalmente diferente da sua. É preciso saber lidar e conviver com as diferenças. Lembre-se que grandes realizações e grandes amores envolvem grandes riscos. Cara, não adianta a gente pensar que vai chegar no topo e conquistar nosso objetivo sem antes ter que lutar bastante. Tirando aquela pessoa que nasceu com as nádegas para a lua e ganha na loteria, a maioria de nós tem que passar por muitos perrengues para conseguir chegar no lugar onde queremos. Daí vem aquele ditado, não existe almoço de graça, meu caro. Quanto maior seu sonho, mais obstáculos você vai ter que enfrentar. Ou você acha que ganhar seu primeiro milhão é fácil, ou até mesmo namorar com a menina mais bonita do colégio. Lembra nos tempos de escola, você olhava, babava e até... Mas parece que a menina estava a 800 quilômetros de distância. E no entanto, ela sentava apenas 2 carteiras à sua frente. Hoje, você já adulto, você pensa, poxa vida, por que eu tinha tanto medo de falar com ela? Era só chegar e falar. Mas acontece que hoje você tem outras experiências, outras lutas, outros obstáculos que você já enfrentou e já venceu. Isso significa que toda barreira que você consegue superar, depois de um tempo você olha para trás e pensa, poxa vida, não era bicho de 7 cabeças. Por que eu não enfrentei isso antes? A resposta é simples. Quanto maior o seu desejo for, maior será a sua frustração se não conseguir conquistá-lo. Quanto maior seu objetivo, quanto mais alto subir, maior será a queda. Aí vem aquele medo intrínseco de fracassar nas suas escolhas e logo vem aquele pensamento. O que os meus amigos vão falar? O que os meus pais vão pensar de mim? O que vão pensar quando me verem fracassando? Cara, todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Mas acho que o mais importante é que aquilo que você acha inalcançável, na verdade não é. Acho que nessas horas a gente não pode pensar tipo, não consigo, tá muito longe, é de outro mundo. Como diz a música, no pain, no gain. Você já deveria pensar o que precisa fazer para chegar lá. Qual o caminho para chegar no topo? Como ganhar dinheiro para comprar aquilo? Como me aperfeiçoar para melhorar meu currículo para aquela empresa? E por aí vai. Não pense apenas na vitória, pense em como derrotar cada obstáculo que vai aparecer no seu caminho. Um dia de cada vez, uma luta de cada vez. Você tem grandes chances de chegar no topo. Nunca confie em sua esposa se ela disser que perdoou ressentimentos. Cara, essa citação é a mais pura verdade. Não importa o quão bom você seja, não importa tudo o que você fez de bom e certo num relacionamento, basta você dar uma derrapada, ela vai lembrar daquela merda que você fez há 5 anos atrás. Aí eu me pergunto, mas você tá bravo comigo por quê? Por causa de algo que aconteceu há 5 anos? Meu amigo, mulher tem memória de elefante. Não esquece de nada. Uma cagada que você fez leva a bronca de todas as cagadas de uma vez só. É tipo progressão aritmética, só aumenta. Cara, de uma forma bem simplória, eu diria que o maior problema de um casal seria o dinheiro e o sexo. Mas claro que isso não é necessariamente verdade. Há muito mais além disso. Acho que existe uma grande maneira de prolongar a vida de um relacionamento de maneira saudável. Isso seria através da empatia.
problema é que muitas pessoas acham que isso pode baixar a guarda e te fazer mais vulnerável diante do seu parceiro ou parceira. Por exemplo, você responde sua esposa de um jeito meio ríspido sobre um assunto que conversavam numa reunião em família. Às vezes você nem percebeu que foi meio bruto, mas infelizmente aconteceu. Daí a mulher fica com aquela mágoa que é relativamente pequena, mas numa primeira oportunidade ela vai colocar isso à tona. Se for da maneira correta, com certeza ali mesmo as coisas vão se resolver. Agora, se ela resolver dar o troco, aí o marido que tem memória curta nem sabe o porquê daquela atitude. E vai também ficar chateado e provavelmente tentar devolver na mesma altura. Percebe que se ficar nessa, a gente está indo ladeira abaixo nesse relacionamento? Se o casal tem um pensamento de sempre achar que o outro lhe deve satisfações, ou se retratar, ou se desculpar primeiro, cara, na medida que a mágoa e o ressentimento vão acumulando, um relacionamento se torna mais difícil de você simpatizar com os sentimentos e experiências do seu parceiro ou parceira, até porque você não conhece exatamente a dimensão da mágoa da pessoa. Aí, meu caro, a convivência pode se tornar cada vez mais difícil. Qualquer palavra dita parece ser uma ofensa, qualquer ideia posta parece um desrespeito ao outro. Mas e aí, tem solução? Cara, acho que pôr tudo em pratos limpos, lavar roupa suja, seja lá como você queira chamar, mas uma opção é tentar de maneira racional, usando as palavras corretas, sempre pensando no que seria melhor para o seu parceiro. Isso é empatia. Colocar todos os problemas na mesa e discutir cada assunto de uma maneira adulta, até para que haja um entendimento do que é bom para você e para mim. Cara, um conselho: nunca ache que você está sempre certo e o outro que deve pedir desculpas, até porque se o outro pensar igual, não vai levar a resolução nenhuma. Por isso acho que a empatia, que é se colocar no lugar do outro, acho que daí vem a resposta para a reconstrução de algo que está indo pro ralo. Um bom vinho e uma noite tranquila também ajuda, hein?